Que a graça e a paz que só Jesus Cristo pode nos conceder seja multiplicado na sua vida e também na minha. Estamos aqui pela graça de Deus para mais uma meditação na palavra do Senhor. E a meditação de hoje encontra-se em 2 Reis, o capítulo é o 6, os versículos é o versículo 15 e 16. Assim diz a palavra do Senhor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E o verso 17 diz: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu não sei qual a luta que você está passando nesse instante, talvez mais de uma. O certo é que enquanto estivermos aqui no mundo dos viventes, luta teremos. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim disse Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes, as pessoas passam por problemas, por dificuldades. Às vezes o problema é pequeno, talvez aí mensurando do tamanho de uma formiga. Mas esse problema do tamanho da formiga, se a pessoa quiser, se você quiser, você potencializa esse problema do tamanho de um dragão. Então, portanto, o problema que eu estou passando, que você está passando, nós colocamos ele do tamanho que nós queremos colocar. Portanto, não se preocupe com o problema, mas apresente para o seu problema o tamanho do Deus que você crê. Porque o nosso Deus, esse Deus do profeta Eliseu, é maior do que qualquer que seja o problema. Nesse caso aqui, o rei da Síria estava em guerra com o povo de Israel. E o rei da Síria, ele estava sempre elaborando planos para atacar Israel. Mas todo o plano que ele elaborava, o rei de Israel ficava sabendo. Aí o rei da Síria, ele achou o seguinte: olha, tem alguém aqui dentro do quartel que está levando alguma informação lá para o rei de Israel, porque não tem como. Ele está sabendo tudo que eu estou falando. Aí um dos servos do rei da Síria disse: não, meu senhor, lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta, o profeta Eliseu. O que o senhor fala, lá no seu quarto, onde o senhor dorme, ele fica sabendo. Aí o rei da Síria ficou incomodado com isso e realmente logo se organizou o seu exército para ir prender o profeta Eliseu. E assim fez. E sabia-se que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. Então o exército do rei da Síria vai ali e fica em redor daquela cidade esperando o momento para atacar. E aí o moço do profeta Eliseu, ou seja, o secretário do profeta Eliseu, acordou cedinho e observou realmente aquele exército ali em volta daquela cidade. E foi rapidamente relatar para o profeta Eliseu e disse para ele: meu senhor, os soldados do rei da Síria estão aí e ele veio realmente nos prender. Aí o profeta Eliseu disse para aquele moço: não temas, não se preocupe não, maior é o que estão conosco do que estão com eles. E aí que nesse momento, onde relata aqui a palavra de Deus, no versículo 17 de 2 Reis 6:17, diz: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abra os olhos para que ele veja.
E aí Deus abriu os olhos daquele moço e ele viu realmente ao redor de Eliseu cavalos, carros de fogo, numa quantidade muito superior do que estava ali aquele exército do rei da Síria. Então, portanto, creia somente. Nesse caso aqui, houve-se um problema. Um grande problema apresentou, como vimos aqui no versículo, na parte 15, né? Ou seja, aquele moço levantou e viu aquele grande exército para prender o profeta Eliseu. Esse era o problema naquele momento. E no seu, qual o problema seu hoje? Não sei qual é o seu problema, qual a sua dificuldade que você está enfrentando. O certo é que o mesmo Deus que fez maravilhas na vida do profeta Eliseu é o mesmo Deus de hoje. Deus não mudou. Hebreus nos relata isso, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será o mesmo eternamente. Deus não mudou. Ele é imutável. Então, o que nós precisamos é pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos visualizar o exército que Deus tem colocado à nossa disposição. Como nos relata lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, onde diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa batalha é espiritual. A nossa batalha é contra o exército da maldade que estão nas regiões celestiais, é uma guerra invisível. Então, portanto, nós precisamos tomar posse da bênção, como nos relata lá no Salmo 34, 7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O que é temer a Deus? Temer a Deus é procurar ouvir o que Deus tem a nos orientar e colocar em prática os seus ensinamentos. Então, portanto, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas assim como Deus trouxe livramento para o profeta Eliseu, ele também traz para mim, traz para você. Lutas todos nós temos. Eu tenho as minhas lutas, e são muitas, mas em todas elas o Senhor tem me dado vitória dia após dia. E esse mesmo Deus que tem me dado vitória dia após dia, também Ele tem te dado vitória e quer lhe dar mais vitórias ainda. Precisamos ser o quê? Obedientes às orientações do Senhor. Portanto, não esqueçamos, não fique potencializando o seu problema, a dificuldade que você está enfrentando. Não é o seu problema, não. O problema que você está enfrentando, porque se o problema for seu, não precisa resolver, é seu, né? Mas não é o que você está passando. Não potencialize. Procure apresentar para essa dificuldade que está passando o tamanho do Deus que você crê, que você realmente teme e tem certeza que Ele está pronto para te ajudar, assim como Ele esteve com o profeta Eliseu, esteve com aquele moço do profeta Eliseu. Vamos pedir a Deus que abra nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o exército que Ele tem à nossa disposição. Mas para tanto é necessário ser obedientes à palavra do Senhor. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 31, diz: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, portanto, confiamos nesse Deus maravilhoso que tem realmente o melhor para cada um de nós. E o maior problema que o Senhor resolveu para mim e para você, a nossa salvação. Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para nos salvar. E esse mesmo Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É esse Deus maravilhoso que lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. E que nós possamos descansar nesse Deus maravilhoso que tem o melhor para mim e para você. Não sei qual é a sua luta, mas uma coisa eu sei: a resposta para o seu problema está em quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. Confie nele, confie unicamente nele, entregue-se a ele e ele tem a solução para a sua vida. E a solução dele é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e que você possa ter uma semana
tremendamente abençoada, uma semana repleta de vitórias, uma semana repleta de boas notícias, uma semana direcionada pela pessoa do Espírito Santo do Senhor. Vou orar por você nesse instante. Ó Deus e Pai, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre esta pessoa que me vê e que me ouve. Eu não sei qual a dificuldade que ela está passando, Pai, mas Tu sabes, Senhor Deus. Entra em providência, Pai, em nome de Jesus, e conceda a esta pessoa a vitória que vem do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. A oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais desta pessoa para que ela possa ver o que o Senhor tem para ela, Senhor Deus. Pai, é no nome de Jesus é que eu oro, hoje e eternamente. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe e tenha uma semana tremendamente abençoada em o nome de Jesus Cristo de Nazaré.